Vocês podem se sentar. Vocês são incríveis, gente. Muito obrigada, time de adoração. Eu e minha família, a gente se mudou uns 7 anos atrás para esse lado. E quando a gente saiu, a gente vem de Ohio, Michigan. E qual diferença que a Pensilvânia será que tinha? É do lado. Então, a gente pensava assim, mas quando a gente chegou aqui, a gente se deu conta que é, tipo, muito diferente. Eles falam que quando você chega aqui, você tem que ir pro Wawa, você tem que fazer o Wawa. E eu pensei, o que é isso? E a gente foi pra Wawa. E quando a gente chegou lá, e eles falaram que eles são conhecidos por hoagies. E a gente tava, o que é isso? O que é hoagie? Ah, vocês querem dizer um sanduíche. Quando a gente saiu, a gente foi pra comer e a gente falou com o cara que estava servindo que tipo de pop você tem. Ah, então você quer. Ele perguntou assim: você quer dizer refrigerante? A gente disse assim: refrigerante. A gente foi conversar com as pessoas aqui quando a gente chegou na igreja e a gente perguntava pra eles: onde vocês são? E eles falavam uma cidade de 28 mil pessoas que eles moravam e eles esperassem que eu conhecesse. E isso tudo causa a gente se sentir um pouco de fora, uma pessoa estrangeira em outros lugares. Eu quero que você pense a vez que você se sentiu como um estrangeiro, como uma pessoa de fora, quando você se mudou para um lugar novo. Talvez você seja novo aqui, talvez quando você chegou aqui e talvez você se sinta como em um serviço novo, uma escola diferente. E você se sente como um estrangeiro, uma pessoa de fora. Você se sente que você não faz parte, você não pertence. Isso pode ser difícil. Pode ser difícil ser um estrangeiro, ser alguém de fora. Você quer se tornar logo uma pessoa de dentro. E você faz de tudo para se tornar uma pessoa da parte de onde você está. Ser uma pessoa de fora ou uma pessoa de dentro não é tudo só isso que parece. É sempre melhor ser alguém de dentro, mas às vezes precisa de uma pessoa de fora para mostrar uma coisa melhor para as pessoas. Nós vamos continuar estudando o livro de primeira pessoa, de 1 Pedro, agora no segundo capítulo. E agora Pedro está falando com uma audiência de judeus messiânicos. Eles eram primeiramente judeus, eles em Ásia Menor. E agora eles escrevem para os Jewish Christians, que são os judeus messiânicos, que se tornaram cristãos. Primeiro, eles são cristãos morando em comunidades antigas e pequenas judeus. Mas eles são cristãos e judeus ao mesmo tempo. Então, eles não pertencem mais àquela comunidade de judeus antiga que eles moram. E Pedro quer que eles entendam o lugar deles no mundo e abrace o e como judeus messiânicos, mas também como cristão, ele também está ensinando a gente. Porque claramente não é o judaísmo que era o problema, era a conexão com Jesus que era o problema. As pessoas, os judeus messiânicos, eles viviam em uma cultura que era hostil para a fé deles. Nós somos pessoas de fora dentro da nossa cultura. Mas como pessoas de fora, nós temos a oportunidade de mostrar às pessoas um lado melhor. Então, 1 Pedro, capítulo 2, começando no verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a pedra de tropeço é a rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados.
Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz maravilhosa. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem e praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro está ajudando eles a entender quem eles são como crentes em Jesus Cristo. E ele começa por dar uma imagem de duas imagens, na verdade, de quem eles são. A primeira é a ideia de uma rasa, uma causa. Ele quer entender que Deus quer construir uma casa espiritual e eles são colocados juntos como pedras, pedras vivas. Eu não sei se você sabe, mas pedras não estão vivas. E se você pensa nisso, pedras não são muito necessárias. Como alguém que faz hiking em todo o estado da Pensilvânia, olha, tudo que eles fazem é para te fazer tropeçar, não fazem nada demais. E é para isso que as pedras servem. Mas essas pedras são diferentes. Essas são pedras vivas. E eles são colocados juntos para algo grande. E eles são rejeitados pelo mundo. Mas ainda assim, Deus olha para eles e pensa assim: nossa, é precioso para mim. E ele coloca todos juntos e coloca todos juntos para se tornar algo incrível. Isso é uma ideia incrível de se olhar como uma igreja. Individualmente, talvez não tenha nada remarcante, ressaltante sobre nós. Mas quando você se junta a gente, transforma a gente numa igreja, a gente pode mudar o mundo. Então, os judeus messiânicos, isso seria um conceito muito doido. Eles em si mesmos seriam a casa de Deus, porque para os judeus o templo era a casa de Deus, apenas em um lugar, em Jerusalém. E agora eles estão longe do templo de Jerusalém, não têm acesso fácil de lá. E agora eles separados pela centro cultural. Então não era apenas um centro religioso do judaísmo, mas também um centro econômico e político daquela época. Então, mais uma vez, eles se sentem estrangeiros, de pessoas de fora. Agora pensa aí, se você fosse separado de tudo que conecta você às outras pessoas dessa cultura aqui. Nós não temos um templo, uma igreja não é um templo. Nós temos um sistema político, nós votamos. E o sistema político pode colocar a gente junto ou como pode separar a gente, como tem sido nos últimos anos. Se você tem filhos, aí a escola pode ser o que junta vocês. O sistema escolar. Para religiosos, como você, é uma igreja, junta o pessoal junto. Nos dias modernos, tem outros lugares que você pode se conectar e se juntar como uma cultura. É todas as plataformas online, Facebook, Instagram, TikTok. Todos esses são meios de a gente se conectar como uma cultura e como uma cultura eles trazem uma ideia de compartilhamento de cultura. Então pensa agora, se você não tivesse acesso a nenhuma dessas coisas, você se sentiria um estrangeiro, uma pessoa de fora. Talvez você veio de outro país, talvez você veio de outra cultura e você não tem acesso a essas coisas, então você pensa que você é alguém de fora, você se sente como alguém de fora. Mas esses judeus messiânicos que estavam rodeados de pessoas contra a sua fé, eles talvez se sintam como estrangeiros, mas eles não são estrangeiros para Deus. Eles não precisam do templo para acessar a Deus, porque eles se tornaram um lugar de habitação de Jesus, de Deus. Nós não precisamos de um lugar para ir, não precisamos de acessar um lugar para acessar a Deus. Para esses judeus, eles precisam entender, e é muito importante que eles entendam que eles não precisam ir para o templo para acessar a Deus, porque um pouco tempo antes de Pedro escrever isso,
o templo é destruído pelos romanos em 68. Nunca foi reconstruído até agora. Então, eles precisam entender que não é mais preciso esse prédio para você se tornar. E tudo que traz essas pedras pequenas juntas é a pedra angular, que é Jesus Cristo. E essa pedra angular significa que quando você vai criar alguma coisa, ela é a base para a construção. Toda outra pedra, ela é colocada de acordo com essa pedra principal. E se você não colocar ela, o prédio não vai ser certo. Apenas uns dias atrás, a gente pregou sobre Mateus 16, sobre Jesus. E ele fala para Pedro: "E eu lhe digo que você é Pedro. E nessa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la." E aí a gente debateu sobre o que é essa pedra que Jesus está falando. É Pedro ou é ele a pedra? É Pedro, a confissão de Pedro? Olha, eu acho que Pedro que escreve isso, e Pedro nos dá a resposta. E ele aqui responde quem é a pedra. Jesus é a pedra que a igreja é construída. Ele é a pedra angular. E nós somos a casa de Deus. Nós somos amarrados como pedras nele. Como pedras vivas e alinhados e amarrados em Jesus. Nós vemos no versículo 5 que ele faz isso tudo por um propósito. Não somente nós somos a casa dele, mas nós também somos sacerdotes. Então nós somos ambos o prédio, a construção, e somos também os sacerdotes. Então, nisso é também um dos conceitos que os judeus messiânicos achariam incríveis. Porque eles eram da tribo de Levi. Agora eles entendem que eles não precisam de mais ninguém para levar um sacrifício, porque eles se tornaram o sacerdote para Deus. Então eles não precisam de alguém intermediando e intercedendo por eles. Nós somos os intercessores e nós temos acesso a Deus Pai através de Jesus. Ele é o nosso intermédio. E agora o sacrifício que nós oferecemos como sacerdotes não é mais animais. Agora a gente oferece um sacrifício espiritual. O que são esses sacrifícios espirituais? Eu vou te mostrar 3 versos diferentes do Novo Testamento, onde autores diferentes explicam o que é isso. Filipenses 4:18. Isso é Paulo falando: "Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi Epafrodito dos donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, sacrifício agradável, aceitável a Deus." Finanças. As finanças podem ser um sacrifício espiritual para Deus. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós falamos sobre Deus, quando nós contamos às pessoas sobre Jesus, sobre Cristo, quando nós os adoramos, como nós fizemos essa manhã, esses são sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus. Em Romano 12:1, Paulo novamente fala: "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Esse é o culto racional de vocês. Então, novamente, nós somos sacerdotes que oferecem as nossas palavras, que oferecem as nossas finanças e oferecemos a nós mesmos para todos os propósitos que Deus quer cumprir nessa terra. E uma coisa ótima de ser pastor é que eu vejo isso acontecendo com vocês. É que eu vejo vocês servindo, eu vejo vocês doando, eu vejo vocês falando sobre Deus. E o encorajamento de ler isso é pensar: nossa, vamos continuar fazendo isso, vamos continuar fazendo, vamos fazer mais.
Tem uma segunda imagem que Pedro nos dá para fazer entender o mundo como estrangeiros. Ele usa outras palavras além de só uma casa. Ele usa uma raça, uma nação, um povo. Todas essas palavras são significativas para pessoas conectadas por sangue, genéticas ou geografia. E nesse caso, no nosso caso, não é nada disso que nos traz juntos. O que nos traz juntos é ser conectados com a pedra angular, que é Jesus. Nós somos um povo porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu como pedras vivas. Nós somos conectados a Ele e nós não merecemos isso. Nós não merecíamos ser escolhidos. E Ele que se dispôs a ser misericordioso conosco. Então, Pedro quer que nós entendamos e abrace esse papel de como pessoas de fora, estrangeiros. Mas porque nós somos diferentes, nós podemos mostrar às pessoas coisas diferentes. Um jeito melhor. Vão ter pessoas, sim, que rejeitam a Deus. Ele mesmo fala sobre pessoas que rejeitam. As pessoas vão tropeçar sobre ele, vão rejeitá-lo. Mas nós temos a oportunidade de mostrar a essas pessoas um jeito melhor. Eu quero ir novamente para 1 Pedro 2, 9, 1 até 12 e vou ler novamente para vocês. Ele vai dar uma imagem do que fazer para mostrar às pessoas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro nos dá duas maneiras de mostrar às pessoas o caminho para casa. Proclamar as excelências de Deus. A palavra excelência tem uma ideia de tornar uma pessoa única e mostrar às pessoas por que isso é tão incrível. Então a gente está fazendo o quê? A gente está mostrando para as pessoas o porquê o que faz de Jesus excelente, o que faz de Jesus incrível e único. Quando nós mostramos na Bíblia e os ensinos de Jesus para as pessoas, quando nós contamos às pessoas como Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados e que a gente tem vida através da morte dele naquela cruz, quando nós contamos que não apenas Jesus morreu, mas Jesus também ressuscitou dos mortos e ele ainda está vivo no dia atual de hoje, que ele anda com nós todo dia, que a gente pode orar com ele, a gente pode contar isso às pessoas. Isso tudo se torna a proclamação de excelências de Jesus. E esse Jesus ama eles. E Jesus quer ser o salvador dessas pessoas. Jesus quer conhecê-los. Isso é o tipo de coisa que a gente conta sobre Jesus. A segunda coisa que a gente coloca é viver diferente. Se fala de abster das paixões da carne e mantenha sua conduta honrada entre os gentios. Isso se torna de viver uma vida santa, viver uma vida separada. O pastor Lee pregou sobre isso dias atrás, o que significa viver uma vida santificada, uma vida santa. Então, os estrangeiros não lucram como pessoas nativas, mas Deus está nos chamando para ser umas pessoas diferentes, viver diferente. Então, as pessoas de dentro, os que são nativos disso, do mundo, eles perseguem as paixões da própria carne porque eles não têm mais nenhum lugar para se virar, para se seguir. Eles não têm nada além de seguir as paixões das almas. E por isso que as pessoas se encontram viciadas em sexo, drogas ou álcool. A razão disso é porque eles procuram se anestesiar com o entretenimento. É porque eles estão tentando sentir algo ou escapar de algo. Seguir essas paixões da carne. Você vai sentir algo por um tempo, mas depois vai passar.
E ao tentar escapar, você consiga, mas depois você volta para a realidade do nosso mundo. E perseguindo essas paixões, são entendíveis. As pessoas não conseguem fugir dessas paixões porque elas são atraentes, elas chamam a atenção e elas despertam algo muito bom, mas elas também destroem as pessoas, elas são destrutivas. As pessoas estão cegas pensando que essas paixões estão trazendo algo a eles. O comportamento deles é destrutivo para eles. E talvez seja porque eles tentam justificar o sentimento deles. Quando eles veem as pessoas vivendo coisas diferentes deles, pessoas vivendo a vida santas, pessoas vivendo e rejeitando essas vontades. Então aí eles vão virar e vão falar assim que essas pessoas são as pessoas do mal. Uma pessoa que está vivendo uma vida santa, que uma pessoa que está vivendo a vida que agrada a Deus seria vista como uma pessoa má. E é isso que a gente vê na nossa cultura no dia de hoje. Nas duas últimas semanas, um jogador da Liga de Futebol Americano falou que uma das coisas mais incríveis que ele mais admira é para um homem é ser um marido e um pai de família, e para a mulher é ser uma esposa de família e mãe de crianças. E exatamente é isso que Deus pensa, que ainda que Deus fale exatamente a mesma coisa, as pessoas saiu dessa cultura, começou a falar que ele estava repreendendo as pessoas, sendo que essa é exatamente a vontade de Deus. O que nós fazemos sobre isso? O que nós fazemos como pessoas de fora quando nós somos confrontados? Primeira coisa, o que a gente faz como pessoas de fora sobre não cair nas armadilhas? Se a gente não rejeitar, nós cairemos na mesma paixão, na mesma armadilha que eles caem. Mas nós podemos cair também nessas armadilhas. Nós precisamos nos dar conta que essas paixões, elas criam guerra contra a nossa alma. E eles podem destruir quem nós somos. E pode nos trazer morte e destruição. A outra armadilha é que, em vez de sermos honrados na forma como tratamos aqueles que nos chamam de maus, procuramos pintá-los como maus em troca. Porque quando as pessoas nos chamam de maus, parece que a gente sente a vontade de só voltar e olhar para ele e falar o quão ridículo eles são e que eles são as pessoas maus do cenário. Mas que isso não é o que precisamos fazer. Nós não podemos fazer isso com pessoas que são confundidas, enganadas pelo Satanás e pelos pecados. Não é essa a armadilha. Isso é uma armadilha, esse comportamento. Há um lugar para refutar essas mentiras com a lógica da verdade de Deus. Mas no final do dia, não é sua responsabilidade de mudar as pessoas. Você fala a verdade, mas Deus é a pessoa que é quem muda eles. Então, ao invés de cair nessas armadilhas, ao invés de procurar as mesmas ambições da carne que as pessoas de dentro procuram, ao invés de tentar derrotá-los, o que nós precisamos mostrar como pessoas de fora é mostrar o melhor caminho. E nós mostramos isso através de encontrar vida na nossa pedra angular. Nós vivemos da forma que Jesus viveu. Nós lemos o que Jesus viveu e nós precisamos espelhar isso nas nossas vidas. E nós encontramos a alegria nisso, no que Jesus faz. Então, nós fazemos exatamente o que o pastor Lee falou no último culto, que é sobre amar as pessoas. E a gente absolutamente ama as pessoas. Nós temos que mostrar. Nós não podemos nos separar das culturas. Nós temos que nos permanecer conectados, mas mostrando o caminho para Deus. Nós temos que permanecer conectados para mostrá-los o melhor caminho para Jesus. E nós vivemos como estrangeiros nessa cultura que não entende
muito porque a gente quer que eles entrem. A gente quer que eles se tornem pessoas de fora também com a gente. A gente quer que eles se tornem pessoas que enxergam o jeito melhor. A gente quer que eles se tornem pedras vivas conectadas pela pedra angular. E tudo que a gente tem que fazer é decidir ser diferente. E a gente tem que fazer a decisão. Eu estou decidindo ser uma pessoa de fora. Eu estou decidindo ser uma pessoa estrangeira. Eu estou abraçando esse papel. Eu comecei esse tempo falando sobre algumas coisas bobas, sobre como que é vir de outro lugar para Pensilvânia e como a gente se sentiu um estrangeiro quando a gente chegou, mas eu e minha família a gente não se sente mais. E agora eu não sinto mais nenhum problema em falar do refrigerante Pops. Agora tem outra coisa engraçada. Eu já estive no caminho de Emaús. E eu já estive na cidadezinha de Belém, aqui na Pensilvânia. E eu já comi no Chicken Filé, em Nazaré. Eu me tornei uma pessoa de dentro. Mas queira você seja uma pessoa de dentro ou uma pessoa de fora no relacionamento com Deus, isso é o que importa. Eu vou finalizar isso daqui com uma pergunta. Quem são as verdadeiras pessoas de fora e as pessoas de dentro? As pessoas que seguem o sistema mundial são maioria. As pessoas de fora se tornam tudo, a nossa mídia, instituições, meio de comunicação, e é por isso que eles se parecem ser como os insiders. Mas se eles são feitos para alguma coisa diferente ou feitos para algo melhor, nós somos o povo de Deus, ele nos escolheu. Ele nos separou para fazer parte da sua missão e seguir a sua vontade. Quando nós vivemos de acordo com o plano dele, nós estamos exatamente onde nós pertencemos. Nós estamos exatamente onde Deus queria que nós estivéssemos. Pode parecer que a gente seja as pessoas de fora, mas na realidade nós somos as pessoas de dentro. Nós somos os que têm o papel de ir para essas pessoas que estão perdidos e procurando e quebrados e mostrá-los o caminho melhor. Mostrar a eles o caminho para ser conectado à pedra angular. O nosso lindo e incrível Salvador. Nós somos os de dentro, mas realmente somos os de dentro que temos a oportunidade de mostrar às pessoas o caminho ao lar. Pai, o Senhor nos chamou para esse lugar, o Senhor nos chamou para esse mundo, o Senhor salvou esse mundo. E o Senhor nos chamou para ser uma parte da sua casa e sermos sacerdotes e mostrá-la às pessoas como o sacrifício do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, é suficiente. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor desejou de mostrar a sua misericórdia por nós. Nós abraçamos o que parece ser que nós somos estrangeiros em uma cultura, mas é porque nós estamos dentro da sua vontade, mostrando às pessoas melhores vontades, a sua vontade, o melhor caminho. Não das nossas ambições carnais, mas na vontade do seu Filho, Jesus Cristo. Nós pedimos que nós te entregamos toda adoração, toda honra e toda glória. Amém.